Olá, eu sou Haroldo Maranhão, esse é o canal Vejam os Sinais. Para mim é uma alegria ter você novamente aqui comigo. Nesse momento eu quero trazer para você a segunda parte deste conteúdo tão importante, né? Acerca do acordo com a morte. Receber uma intervenção do próprio Deus quebrando este acordo na vida de pessoas que celebram pactos com as trevas, celebram de alguma maneira vínculos, esperando que de algum lugar tão obscuro possa haver alguma coisa de bom. É claro que isso é o engano, é claro que é a mentira, da mesma forma que Satanás conseguiu enganar os anjos que tinham acesso à presença do Senhor no céu, na eternidade, antes do nosso tempo de existência, a partir da criação da terra. Então, se Lúcifer teve esta capacidade de enganá-los para tentar um projeto seu particular, muito mais seres humanos com muito menos revelação são enganados e são confundidos e preferem rejeitar uma relação com o Criador de tudo aquilo que conhecemos, abraçando seres, abraçando entidades que já são estranhas por si só, pela própria maneira de se apresentarem ou pelas suas propostas. Mas enfim, isso faz parte do pecado, faz parte do engano, faz parte da queda, e o nosso propósito, enquanto estamos por aqui, é pregar a verdade. E todos aqueles que conhecem a Jesus ao redor do planeta têm pregado a verdade ao longo desses últimos tempos, em especial aqueles que estão entendendo o avançado da hora. Então, que essas pessoas possam reconhecer, possam ter ainda a chance de se arrepender, de conhecer a verdade que pode libertar, que é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas a palavra de Deus, então, se você assistiu o primeiro vídeo, você percebe que o Senhor sabe todas as coisas, Ele antecipa todas as coisas. E eu disse para vocês que eu iria avançar neste outro vídeo agora, neste vídeo em que nós estamos, falando sobre como eu creio que o Senhor faz uma intervenção acerca disso. Eu creio que muitos dos textos bíblicos que estão esparramados por toda a palavra, que contém os mesmos conteúdos, quando a gente entende e a gente os coloca juntos, eles lançam luz, eles nos trazem um entendimento, uma revelação. Então, tanto quanto se fosse um código na Bíblia, quando nós unificamos momentos iguais, ingredientes iguais, nós percebemos que há uma revelação, um entendimento, é o que eu quero compartilhar com você hoje. Então, nós meditamos no vídeo passado em Isaías 28, ali de 14 a 22, e aí nós vimos no versículo 17 o Senhor fazer uma declaração muito contundente, porque ele fala que a saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. Uau! Davi, no Salmo 139, ele nos fala algo como fugirei do teu espírito? Para onde eu vou me ausentar da tua face? E ele fala, se subir aos céus, se for para o mais profundo abismo. Davi, ele fala algumas coisas muito sérias e muito proféticas. Eu não vou tratar disso neste vídeo, mas elas não são apenas poéticas, elas não são apenas como reforço e figura de linguagem, mas eu creio que elas estão associadas para aqueles que rejeitam o Senhor como algo que diz respeito ao juízo do Senhor, sobre a sua tentativa de enganar o Senhor como se fosse possível, de se esconder do Senhor como se isso fosse possível, porque eles preferiram acreditar na mentira de Satanás e daqueles que estão no planeta falando em nome de Satanás, com um propósito por trás daquilo que nós vemos, com direções e informações que vêm das trevas e que fazem sentido, porque elas estão então agindo de acordo com a profecia bíblica, com aquilo que o Senhor tem falado para todos aqueles que nele creem, como algo que é a verdade. Então o diabo, ele surfa na verdade, plantando mentiras para que as pessoas creiam na mentira e não na verdade, e o sirvam, muitos sabendo e alguns como inocentes, com muitas aspas, úteis, sem saber exatamente o total do risco que estão assumindo e do envolvimento que estão tendo. Mas o texto que eu quero trazer para vocês é o texto de Amós 9, de 2 a 6, eu vou deixar nas informações do vídeo, e ali nós temos o seguinte, ainda o Senhor falando, ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá, se subirem ao céu, de lá os farei descer, se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos,
ali darei ordem à espada e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos é o que toca a terra e ela se derrete. Todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus, o Senhor, é que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóbada fundou na terra. É Ele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Então, eu falei para vocês no último vídeo que eu creio que esses ingredientes aqui, eles estão associados ao cenário que eu coloquei para vocês pela palavra nos vídeos da série dos poderes do céu serem abalados, como uma explicação à inversão dos polos magnéticos na Terra. São duas séries que eu trouxe e eu quis compartilhar ali que algo vai acontecer no céu e vai afetar a Terra e vai haver um grande desequilíbrio, e isso está sendo dito por cientistas, está sendo dito hoje por gente séria, gente da ciência, que pode ter uma impressão ou uma compreensão científica real do que vai acontecer, mas não consegue prever tudo o que vai acontecer, porque vai faltar para eles os modelos matemáticos de acontecimentos anteriores para que eles possam fazer as projeções corretas. Eles errarem o que vai acontecer, não é nada demais, faz parte, eles não têm todas as informações, embora muitos se apresentem como os que sabem, mas o Senhor nos diz o que vai acontecer, isso é o importante. O que eu quero dizer para vocês é que essas pessoas aqui, elas estão fazendo então abrigos e esconderijos para se esconderem do juízo que o Senhor vai estabelecer. Creio eu que o que eles estão falando é o que vai acontecer em Apocalipse capítulo 6, no 6º selo, e depois na sequência das trombetas, porque os poderes do céu serão abalados. Então veja que eles estão falando aqui, o Senhor está denunciando os esconderijos, está dizendo: ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão não os tirará, a minha mão os tirará de lá. Veja, descer ao abismo, eles não estavam indo se esconder no inferno. Aqui não está falando de gente morta no abismo, mas está falando de lugares profundos na terra, abismos na terra, porque o Senhor vai tirá-los de lá. O Senhor não vai tirar ninguém do inferno na hora do juízo, porque se já estão no inferno, já estão julgados, mas o juízo que haverá no planeta, o Senhor vai tirá-los de lá para que eles façam parte. Então o Senhor está falando aqui, eu creio, de bunkers, como eu já falei para vocês, está falando de lugares subterrâneos, porque existem muitas construções subterrâneas que estão sendo preparadas e construídas já há muito tempo, debaixo da mentira, debaixo de orçamentos fraudulentos, debaixo de engano, para que as pessoas que estão aqui do lado de fora e que não sabem o que vai acontecer, posso até às vezes descobrir que há uma construção subterrânea, mas não compreendem a realidade, a gravidade do fato de que estas pessoas que estão construindo sabem o que vai acontecer, elas têm entendimento e revelação que não é do Senhor, mas é da própria ciência, talvez da astronomia, talvez de telescópios infravermelhos lançados e lugares de observação na Terra, sabem que algo vai abalar os céus em algum momento futuro, vai abalar os poderes dos céus em algum momento. Então creem, foram enganados, foram corrompidos, acreditam sinceramente que se tiverem um bom abrigo subterrâneo, que possam ficar alguns meses debaixo da terra, se assim fizerem vão escapar. E o Senhor está dizendo que não. Outros estão dizendo que vão subir ao céu. E é interessante porque aqui poderíamos pensar subir aos montes, mas veja que o próximo é se tentarem se esconder no cimo do topo do Monte Carmelo. Então o Senhor não está falando acerca de pessoas que vão subir para os montes, Ele está falando de pessoas que vão subir para o céu. A única maneira de a gente entender isso são estações orbitais. São foguetes em órbita, serão lançamentos de proteção tentando ficar nesses lugares para fugir do que vai acontecer à Terra, e o Senhor diz que de lá vai fazê-los descer. E o Senhor então está denunciando que profeticamente Ele sabe desde esse tempo, quando essa tecnologia não estava disponível, Ele já a conhecia e já denuncia em Amós, que escreveu centenas de anos antes de Cristo. E o Senhor continua ainda dizendo que ainda que eles queiram se esconder no fundo do mar, como seria possível alguém se esconder no fundo do mar por meses se não fosse nessas estações submersas, nessas estações no fundo do oceano, como foi dito no filme 2012, que eles querem construir arcas, que quem sabe elas efetivamente existam na China, na verdade. E aí o Senhor está dizendo então
que de todos estes lugares o Senhor conhece e vai tirá-los. Mas veja que o Senhor fala coisas que somente a ciência contemporânea poderia desenvolver. Naquela época, essa tecnologia não existe. E o Senhor está declarando não só que conhece, como que vai tirá-los de lá. E ele diz então que o Senhor é o que toca a terra e ela se derrete, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Por que o Senhor está falando isso? Porque muitos dos lugares supostamente seguros nos quais eles estão construindo seus abrigos nos montes, o Senhor vai fazer esses montes derreter, e esses abrigos que parecem seguros e blindados e revestidos de aço não suportarão. Outros que talvez estejam em lugares secos e seguros, achando que estão bem na terra, nos abismos da terra, nas profundezas da terra, o Senhor diz que Ele traz o oceano, as águas do mar e as derrama sobre a terra. Porque quando o Senhor disse que a saraiva varrerá o refúgio da mentira e que as águas arrastarão o esconderijo, o Senhor está dizendo o seguinte para eles: vocês pensam que vocês sabem quais são os lugares seguros da terra para esconder os seus abrigos, os seus bunkers, os seus esconderijos para escapar do juízo? O Senhor está dizendo que Ele conhece e que Ele muda a ciência na qual eles basearam os lugares que foram escolhidos a dedo para construir esses abrigos multimilionários. E o Senhor vai destruí-los e vai colocá-los debaixo do juízo nestes lugares. Uau! Que coisa terrível tentar se esconder da face do Senhor, com ferramentas humanas, com sabedoria humana que não conhece todas as variáveis, porque o Senhor reina. Querido, querida, o que o Senhor está dizendo o tempo todo acerca do juízo é que há um livramento para o juízo, não é o escape subterrâneo, ou no fundo do mar, ou no céu, ou nos altos montes. Não é estocar comida em casa, fazer curso de sobrevivência, saber como lidar com a selva, saber comer raízes, não é nada disso. O refúgio real é o próprio Senhor. Torre forte é o nome do Senhor. A rocha da salvação é o nosso Senhor Jesus, o Cristo. É nele que está toda a proteção e segurança que você e eu precisamos para os dias vindouros. Não há outra maneira de escapar do juízo que não seja no Senhor. E aonde no Senhor? Na sua casa, no lugar em que você está. Jesus já mostrou pela palavra revelada em Atos ao evangelista Lucas que ele tirou o diácono Filipe do deserto e ele transportou, arrebatou para a cidade de Azoto. Ele já fez isso. Todas as experiências que nossos irmãos já viveram, o Senhor pode liberar e disponibilizar para aqueles que são dele naquela hora mais difícil da história da humanidade, quando o juízo virá. A nossa segurança não está em estruturas, não está em dinheiro, não está em tecnologia, não está em sabedoria humana. A nossa segurança está no Senhor. O acordo com a morte vai ser quebrado. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso e vou colocar para vocês aonde que eu faço a conexão desses textos com os textos proféticos do Novo Testamento. Por enquanto eu estou mostrando para você que o que o Senhor disse em Isaías, ele fala em Amós, e na minha maneira de entender, ele está denunciando os esconderijos, ele está denunciando o acordo com a morte, ele está denunciando o acordo com as trevas, para mostrar que ele reina sobre tudo e sobre todos, e que não há maneira de alguém escapar que não seja pela palavra do Senhor, pelo poder do nome de Jesus. O meu convite para você é: avalie o que está acontecendo ao seu redor, faça a sua pesquisa. O Google está aí com muitas coisas ainda que você pode obter de informações que estão públicas acerca do que as pessoas falam de esconderijos, mas você precisa conhecer o que a palavra de Deus disse. Como você pode perceber pelos textos que eu te mostro, aqueles lugares que parecem tão seguros e essas pessoas multimilionárias parecem tão bem-aventurados por poderem se esconder nesses lugares que aqueles que vivem uma vida normal nem sonham ter recursos. Estas pessoas que pensam estar seguras lá não estarão. Que você e eu possamos conhecer a verdadeira segurança que há no Senhor e na sua palavra. Deus abençoe. Até o próximo vídeo sobre o acordo com a morte. Que Deus te abençoe com revelação e sabedoria, em nome de Jesus.